A maior mentira da modernidade que ninguém te conta. Olá, eu sou o Pedro e este é o canal Cidadela Interior. Existe uma mentira tão profundamente enraizada na sociedade moderna que a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando nela sem sequer perceber. Ela aparece nas propagandas, nas redes sociais, nos filmes, nos discursos motivacionais, nas promessas de sucesso e até mesmo em muitos conselhos bem-intencionados. Essa mentira diz o seguinte: você só será feliz quando tudo estiver dando certo. Parece inocente, mas talvez seja uma das ideias mais destrutivas que já foram vendidas à humanidade. Porque ela faz você acreditar que a felicidade está sempre em algum lugar distante. Depois da próxima conquista, depois do próximo salário, depois do próximo relacionamento, depois da próxima oportunidade, depois do próximo reconhecimento. E assim a vida inteira se transforma numa corrida sem linha de chegada. Hoje vamos falar sobre essa grande mentira e sobre uma das respostas mais poderosas já criadas para combatê-la: o princípio estoico, conhecido como amor fati. Antes de prosseguirmos, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar as notificações. Agora feche os olhos por alguns segundos e reflita sobre uma pergunta. Quantas vezes você já disse para si mesmo: quando isso acontecer, finalmente serei feliz? Talvez tenha sido um emprego, uma promoção, uma casa, um relacionamento, uma meta financeira. Mas quando aquilo finalmente chegou, a satisfação durou pouco. Logo surgiu um novo objetivo, uma nova necessidade, uma nova exigência, uma nova condição para ser feliz. É exatamente assim que funciona a armadilha da modernidade. Ela não vem de felicidade, ela vem de perseguição. Ela convence você de que falta alguma coisa, sempre. Não importa o quanto você tenha, não importa o quanto conquiste, não importa o quanto avance, sempre existe um próximo degrau. E isso cria uma geração inteira incapaz de apreciar o momento presente, uma geração treinada para desejar, mas não para viver. Os estoicos perceberam esse problema há quase 2000 anos e chegaram a uma conclusão desconfortável. Quem condiciona sua felicidade às circunstâncias externas, entrega sua paz para o acaso. Pense nisso. Se você só consegue ser feliz quando tudo acontece exatamente como deseja, então sua felicidade está constantemente ameaçada. Porque a vida não obedece nossas expectativas. Nunca obedeceu, nunca obedecerá. É aqui que entra o conceito de amor fati, uma expressão latina que significa amor ao destino. Mas não se trata apenas de aceitar o destino. Isso seria pouco. Trata-se de amar o destino, amar aquilo que acontece, amar aquilo que não aconteceu, amar os atrasos, as dificuldades, as perdas, os desvios, os desafios, os fracassos, não porque sejam agradáveis, mas porque fazem parte da construção da sua vida. Imagine duas pessoas enfrentando exatamente a mesma situação. Ambas perdem uma oportunidade importante. A primeira passa meses reclamando, perguntando por quê, alimentando ressentimento. A segunda faz uma pergunta diferente: o que essa situação está tentando me ensinar? A circunstância é a mesma, mas a experiência é completamente diferente. Porque o sofrimento raramente nasce apenas do acontecimento. Ele nasce da resistência ao acontecimento. A modernidade nos ensinou a lutar contra tudo. Contra o envelhecimento, contra o tempo, contra os erros, contra as frustrações, contra os imprevistos. Mas existe uma batalha que jamais pode ser vencida. A batalha contra a realidade. A realidade sempre vence, sempre. Quanto mais cedo você entender isso, mais energia terá para viver. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário. O fogo transforma tudo o que lhe é lançado em combustível. Pense nessa imagem. Uma fogueira não escolhe a madeira perfeita. Ela simplesmente transforma qualquer coisa em energia. O estoico faz o mesmo. Não espera condições ideais. Transforma as condições disponíveis em crescimento. Mas a modernidade ensina justamente o contrário. Ela diz: espere as condições perfeitas. Espere estar preparado. Espere se sentir confiante. Espere o momento certo. E muitas pessoas passam décadas esperando. Esperando coragem, esperando segurança, esperando certeza, esperando aprovação, esperando uma vida sem problemas. Enquanto isso, a vida acontece e passa. Existe outra mentira associada a essa primeira. A ideia de que o desconforto é um sinal de que algo está errado. Observe como somos condicionados a evitar qualquer tipo de dificuldade, qualquer dor, qualquer esforço, qualquer frustração. Mas os estoicos enxergavam algo diferente. Eles entendiam que o desconforto frequentemente acompanha o crescimento. A semente rompe a terra, o músculo cresce sob tensão, o caráter se fortalece na adversidade, a sabedoria nasce da experiência. E a experiência raramente vem dos dias fáceis. Talvez os momentos mais importantes da sua vida tenham surgido justamente dos períodos mais difíceis. Pense nisso. Quem você seria sem as dificuldades que enfrentou? Sem as perdas? Sem os erros? Sem as decepções? Sem os fracassos? Talvez você não goste de tudo que viveu, mas provavelmente existe uma versão mais forte de você por causa dessas experiências.
É exatamente isso que o amor fati nos convida a reconhecer. Nem tudo o que acontece é agradável, mas tudo pode ser útil. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque ela devolve o controle para você. Não sobre os acontecimentos, mas sobre o significado que você atribui a eles. A modernidade tenta convencer você de que felicidade é controle. Os estoicos ensinam que felicidade é adaptação. A modernidade promete previsibilidade. A vida entrega incerteza. A modernidade promete conforto. A vida entrega desafios. A modernidade promete segurança absoluta. A vida entrega mudança. E quando você para de exigir da vida aquilo que ela nunca prometeu, algo curioso acontece. Você sofre menos. Não porque os problemas desaparecem, mas porque deixa de lutar contra a sua existência. Você começa a entender que viver não é evitar tempestades, é aprender a navegar por elas. O amor fati não é uma filosofia para quem deseja uma vida perfeita. É uma filosofia para quem deseja uma vida verdadeira. Uma vida capaz de encontrar significado mesmo quando os planos fracassam. Mesmo quando os caminhos mudam. Mesmo quando o futuro parece incerto. Porque existe uma verdade que poucos aceitam. Você não controla a maioria das coisas que acontecem, mas controla completamente sua resposta. E muitas vezes, essa resposta vale mais do que o próprio acontecimento. A história está cheia de pessoas que transformaram derrotas em oportunidades, fracassos em aprendizado, crises em crescimento. Não porque tiveram sorte, mas porque se recusaram a enxergar os obstáculos como o fim da estrada. Eles os enxergaram como parte dela. Talvez a maior liberdade que um ser humano possa conquistar seja esta: parar de exigir que a realidade seja diferente para então permitir-se viver. Quando você alcança esse estado, algo muda. Você deixa de viver em guerra contra o presente e começa a trabalhar com ele. Deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passa a perguntar: o que posso fazer com isso? Essa simples mudança pode transformar completamente sua vida, porque a vida não é uma sequência de acontecimentos perfeitos. É uma sucessão de desafios, oportunidades, perdas, aprendizados e transformações. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo encontrará paz. Não uma paz baseada na ausência de problemas, mas uma paz baseada na confiança de que você conseguirá enfrentar qualquer problema que surgir. Essa é a força do amor fati. Não é resignação, é poder. Não é desistência, é coragem. Não é conformismo, é sabedoria. A modernidade continuará vendendo a mesma mentira. Continuará dizendo que a felicidade está logo ali, na próxima conquista, no próximo objetivo, na próxima versão de você mesmo. Mas talvez a verdade seja mais simples. Talvez a felicidade comece quando você para de fugir da vida que possui e começa a abraçá-la completamente, com suas imperfeições, com seus desafios, com suas incertezas, com seus obstáculos. Porque no final das contas, o destino que você tenta rejeitar hoje pode ser exatamente aquilo que amanhã você agradecerá por ter vivido. Bem, eu sou o Pedro e vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, digite nos comentários: eu abraço o meu destino, e diga a cidade de onde está falando. Até o próximo vídeo. Cidadela Interior, a vida em tempos de ansiedade.